Vamos conversar agora, ao vivo, com o deputado federal Capitão Alberto Neto. Ele vai nos ajudar a entender quais são as projeções para 2024 e as pautas do Congresso Nacional. Deputado, bem-vindo à nossa programação. Bom dia, é sempre um prazer estar falando com a Jovem Pan, especialmente no dia de hoje, dia de nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, aproveitando para dar um Feliz Natal para vocês dois e para toda a audiência da Jovem Pan. Feliz Natal ao senhor também. Deputado, como é que o senhor avalia esse ano aqui de 2023? O Congresso, especialmente nas pautas econômicas, trabalhou bastante e apresentou um resultado importante, né? Na prática, como vai ser a aplicação disso, claro, a gente tem de esperar um tempo, mas o Congresso discutiu e votou temas bastante importantes. Me parece, à distância, um ano produtivo. Não sei qual é a avaliação que o senhor faz. Foi um ano muito voltado para a pauta econômica. Nós mudamos a Constituição, nós saímos de um teto de gasto para um arcabouço fiscal. Foi um governo que veio voltado, e esse arcabouço fiscal deu um tom, e precisava aumentar a arrecadação para o equilíbrio fiscal. Então, nós tivemos várias pautas, mas infelizmente com o objetivo de aumentar a arrecadação, taxando outras áreas que antes não eram taxadas e, ao meu entendimento, até piorando o ambiente de negócio no nosso país. Por exemplo, a taxação das offshores, recentemente nós votamos, mas também nós tivemos a reforma tributária, que foi algo histórico. Há 30 anos nós discutimos a reforma tributária. Eu tenho algumas críticas sobre essa reforma em si, mas tenho que chegar a um consenso. Nós precisávamos reduzir esse manicômio tributário, simplificação da nossa legislação, e a reforma tributária foi um avanço nesse sentido. Nós pecamos em algumas áreas, por exemplo, essa reforma atacou muito a área dos serviços, e essa área é que emprega 70% da população brasileira. Isso nós precisamos corrigir também. Então foi um ano muito voltado para a questão da pauta econômica. Até a dona de casa sentiu um pouco na pele, porque antes aquelas compras na Shopee, AliExpress, comprinhas pequenas, até 50 dólares, não tinha nenhuma taxa, era uma compra muito recorrente, e várias empresas, pequenas e microempresas, surgiram com esse tipo de compra no nosso país, gerando emprego na população brasileira, mas infelizmente nós tivemos também uma taxação nesse setor. Então foi um ano praticamente de pauta econômica, reforma tributária, arcabouço fiscal, taxamento das offshores e em especial, vamos deixar aqui a reforma tributária finalizando o ano. Agora também, a última semana nós tivemos a pauta verde do crédito de carbono, também é uma pauta muito importante e vai dar um tom para os próximos anos em relação à pauta ambiental no nosso país. Deputado, tudo bem? Bom dia, bem-vindo, Feliz Natal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa reforma administrativa, que está até na tarja nossa aqui da Jovem Pan, aqui do Jornal da Manhã, que é uma promessa para 2024, essa reforma administrativa era aquela reforma que todo mundo falava que ela era a mais importante para colocar na ponta do lápis antes da reforma tributária, colocar os ajustes, colocar tudo ali, organizar, para depois aprovar a reforma tributária? Ela vai vir depois ou essa é outra reforma? Você está corretíssimo. A reforma administrativa tinha que ser antes da reforma tributária, porque se a gente não organizar a casa, reduzir os nossos gastos, um gasto elevado do Estado faz com que nós tenhamos nessa reforma tributária, o maior imposto do mundo, o maior IVA do mundo. A gente vai ter que arrecadar muito, e aí o governo vai querer taxar em outras áreas que ainda não estamos taxando ou aumentando o imposto, o IVA, para fazer o equilíbrio fiscal. Então, se a gente não conseguir reduzir o Estado, infelizmente, essa reforma tributária pode ir por água abaixo, porque esse imposto elevado poderá inviabilizar o comércio no nosso país, em especial, como eu citei anteriormente, o setor de serviços, que é um setor que tem uma cadeia curta, que não pode ter um imposto muito elevado, porque senão ele perde a competitividade. A reforma administrativa ela é fundamental para reduzir a máquina do Estado, tornar o Estado mais eficiente dentro de uma realidade brasileira. Mas
sendo muito honesto contigo, que hoje é dia de Natal, eu não consigo enxergar nesse governo uma reforma administrativa. Se no governo Bolsonaro nós tivemos uma oposição muito forte da esquerda, do PT, mobilizando os servidores federais, estaduais, municipais em todo o Brasil. Nós tivemos várias manifestações quando nós estávamos discutindo na comissão especial a reforma administrativa. Então, imagina, se ontem eles eram oposição e não deixaram a reforma administrativa avançar, tiveram esse mérito. E agora que são governo, por que eles avançariam nessa reforma administrativa? Então, uma reforma sem o apoio do governo, eu não consigo acreditar isso, que tenha voto na casa para que a gente possa reduzir o Estado, deixar o Estado mais eficiente, para reduzir, assim, a tributação no nosso país, tornando um país com um ambiente de negócio mais favorável, mais competitivo do mundo fora. Deputados, nossos comentaristas querem fazer uma pergunta para o senhor. Queria chamar o Felipe Monteiro. Felipe. Bom dia, deputado. Prazer conversar contigo. A última reforma administrativa que a gente teve foi na época do Fernando Henrique Cardoso. E você via, por exemplo, que várias medidas que ele propôs deu certo. Uma delas, por exemplo, é o cargo de gestor público, né? Que é uma pessoa que entra no governo, né? Que tem condições de trabalhar em diversas áreas diferentes, não é? Dá para trabalhar com orçamento, com cultura, porque tem uma formação multissetorial, não é? Isso é muito importante, né? Porque quando você tem esses servidores públicos capacitados a transitar em várias áreas diferentes, formular políticas públicas de Estado, né? Não de governo, você vê claramente que é possível você criar instrumentos institucionais para viabilizar a administração pública eficiente. Agora eu queria saber de você o seguinte: qual outra proposta você teria, ou o PL teria, ou a oposição teria, para reformar administrativamente o Estado, na linha que eu falei aqui agora, de uma política que foi bem sucedida? Nós temos que pensar no Estado como uma empresa também. Ela precisa ser eficiente. Então, no momento que o servidor está nessa empresa, ele precisa ser um servidor cada vez mais preparado e ter competição entre si. E caso ele venha cometer algum deslize, alguma falha, que o Estado tenha mecanismo não tão burocráticos para poder tirá-lo dessa máquina, tirá-lo do Estado, porque ele está conseguindo prejudicar uma nação inteira. Então, eu acho que nós precisamos avançar na questão dos mecanismos para tornar os servidores do nosso país, não em todas, principalmente em algumas áreas, mais eficientes. A gente tem mecanismo caso ele cometa algum tipo de delito ou não está dando a resposta que o Estado precisa no tratamento à população, por exemplo, ou dependendo em qual área, se ele está cumprindo bem o seu papel. Se ele está cumprindo o seu papel bem, ok, e aí ele tem que ter um plano de carreira digno. Agora, se ele não está cumprindo o seu papel, o que a gente tem é um mecanismo para tirá-lo e substituí-lo, para que a população brasileira não sofra com um servidor ruim. Agora, outro ponto, Felipe, eu agora recordei, eu fiz parte da comissão especial da reforma administrativa, é que o judiciário não entra nessa reforma. Há uma luta gigantesca para que o judiciário não entre. Então, fica muito difícil a gente fazer um discurso na reforma administrativa. Eu vejo que isso atrapalhou muito, a gente não consegue passar uma régua. Vai existir servidores de primeira classe, servidores de segunda classe. Então, o judiciário teria um tratamento especial dentro da nossa Constituição e os demais servidores teriam um tratamento mais rigoroso. Então, isso aí acabou atrapalhando muito as discussões da reforma administrativa. Roberto Mota faz a pergunta também aqui no Jornal da Manhã, para a gente continuar tratando sobre esse assunto. Mota, sua pergunta. Deputado, bom dia, Feliz Natal. Como o senhor avalia a disposição do Congresso de enfrentar questões como o marco temporal, liberação das drogas ou essa tentativa mal disfarçada de censura chamada de PL das fake news?
Mota, 2024 nós vamos ter que enfrentar esse tema. O PL 2630, o PL das fake news, é um PL muito danoso para o nosso país, principalmente vocês que lidam com a comunicação vão estar tendo que medir as palavras cada vez mais. Se você, como jornalista, tem que... Lógico, nós medimos nossas palavras dentro da lei e nós vamos responder em relação a isso, que está lá no nosso Código Penal. Porém, esse arroxo da internet, né, isso é muito ruim para o nosso país e, principalmente, além da liberdade de expressão que está sendo atacada nesse período da censura, que nós vamos enfrentar em 2024, eu tenho certeza disso, porque as últimas entrevistas do presidente Lula e com a primeira-dama, a Janja, e graças a Janja o Elon Musk ficou até mais bilionário, né? Eles só falam em regulação da internet. É um tema que nós vamos enfrentar. Enfrentamos em 2023 a questão da censura várias vezes. E além, você tocou também outro assunto, além dessa enfrentar o PL das fake news, você tocou na harmonia entre os poderes. O STF querendo legislar sobre o aborto, o marco temporal, sobre as drogas. É um assunto que vai vir à tona em 2024 e a oposição é radicalmente contra a primeira interferência do STF nos poderes. A legislação de drogas está muito bem consolidada, uma legislação de 2006, deixando claro que o consumo pessoal com a droga não dá pena de prisão. Ela continua sendo crime, mas o crime tem penas alternativas. Por exemplo, ele vai fazer um curso, tem pena de advertência, prestar serviços comunitários, mas não existe aquela história que o consumidor de crack ou de maconha está lotando os presídios. Isso também é uma fake news que a gente precisa esclarecer. Então, o STF tentando legislar sobre as drogas, sobre o aborto e agora o marco temporal, o Senado deu um recado. E o Congresso, na verdade, deu um recado para o STF. Olha, não adianta querer interferir nos poderes que nós não vamos aceitar mais. Nós temos que ficar muito vigilantes em 2024 para não permitir que a democracia se arruine e que a harmonia dos poderes se estabeleça em 2024. Vamos ficar de olho, então. Deputado federal, capitão Alberto Neto, conversando com a gente sobre reforma tributária, falando também com a gente sobre o PL das fake news aqui no Jornal da Manhã de hoje. Feliz Natal, viu, deputado? Muito obrigada pela participação aqui hoje. Tudo de bom, até a próxima. Até a próxima, é sempre um prazer estar falando com a Jovem Pan. Prazer é nosso. Obrigado, bom dia.